Olá, então vamos a mais uma aula em que nós vamos discutir um exemplo do livro do David Himmelblau, em que temos um balanço de massa no qual existe uma reação química e no fluxograma temos um reciclo e uma purga presentes. O enunciado vai mais ou menos na seguinte linha. Existe considerável interesse na conversão do carvão em produtos líquidos mais convenientes para a subsequente produção de produtos químicos. Dois dos principais gases que podem ser gerados sob adequadas condições a partir da combustão do carvão in situ na presença de vapor, como ocorre naturalmente em presença de água subterrânea, são o hidrogênio e monóxido de carbono. Depois da limpeza, esses dois gases podem ser combinados para formar metanol de acordo com a seguinte reação. Então temos uma molécula de monóxido com duas moléculas de hidrogênio, produzindo então uma molécula de metanol. A próxima figura ilustra um processo no estado estacionário, sendo que todas as composições são dadas em frações ou porcentagens molares. As vazões são dadas em mols. Então está aí o nosso fluxograma, em que nós temos uma alimentação composta de hidrogênio, monóxido e metano nas composições que ali se apresentam, 67,3% molar de hidrogênio, 32,5% molar de monóxido e 0,2% molar de metano. Essa carga é encaminhada para um reator, onde ocorre a conversão do monóxido e do hidrogênio a metano. Depois esse efluente do reator é encaminhado para um separador, onde produzimos uma corrente de metanol puro e vai para a reciclo uma mistura de hidrogênio, monóxido e metano. Parte dessa corrente é purgada. Você observa na figura que entra algum metano no processo. Este não participa da reação. A corrente de purga é usada para manter a concentração de metano na saída do separador não superior a 3,2 mol%. Sabe-se que a conversão de monóxido no reator é de 18%. Muito bem, então vamos dar início à resolução do problema, sendo que o que é pedido é para que nós calculemos o número de mols de reciclo, de metanol produzido e de purga por mol de alimentação, por mol de carga, e também qual a composição da corrente de purga, observando que a corrente de purga tem a mesma composição que a corrente de reciclo, que é a composição do efluente do separador, outro que não o produto metanol puro. A outra corrente, a corrente de gases, que é recirculada e que é purgada, tem a mesma composição. Muito bem. Não existe uma vazão definida no problema. Todos os cálculos envolvendo vazões, pede-se relação entre vazões. R por F, P por F, M por F. Então, tudo indicando que seria razoável que nós adotássemos uma base de cálculo e, para tal, vamos colocar 100 mols por hora como sendo a vazão da nossa alimentação. Também é dito que a purga ela é colocada exatamente para eliminar-se, evitar-se o acúmulo de metano dentro do sistema, já que ele é inerte, né? Então, essa purga tem que limitar, manter a composição nessa corrente de saída no valor máximo de 0,032. Tem que ser menor ou igual que 0,032 a fração molar de metano nesta corrente, tá? Então, o que nós optamos por fazer? Vamos resolver o problema admitindo o valor limite, qual seja Z igual a 0,032 fração molar de metano nessa corrente. Com isso, com a base de cálculo e com a composição de metano estabelecida, nós poderíamos começar então o problema propriamente dito. Olhando para o nosso fluxograma, fica fácil a gente identificar que para esta envoltória, para a envoltória que engloba todo o processo, o metano é uma substância inerte, ou seja, toda aquela quantidade de metano que entra aqui, pelo fato de estarmos em estado estacionário, em regime permanente, o metano que entra pela carga vai ser igual à quantidade de metano saindo
pela purga do sistema. Ou seja, podemos fazer o balanço de massa do metano por ser inerte, né? Então a massa de metano, ou o número de mols de metano entrando, será igual ao número de mols de metano saindo. Ou seja, F, que é a vazão em mols, que multiplica 0,00202% de metano, será igual a P, que é a vazão de purga em mols por hora, que multiplica a composição, que é de 3,2 mol por cento, 0,032. Consequentemente, temos aqui, com F assumindo o valor da base de cálculo 100, já sabemos então que P, a vazão da purga em mols por hora, é de 6,25. Já podemos substituir esse valor então no nosso fluxograma. Tá? Bom, nós temos como incógnitas a vazão R, a vazão M e as composições em fração molar de hidrogênio e de monóxido de carbono. Temos 4 incógnitas. Na envoltória grande, na envoltória pegando o sistema como um todo, nós temos 3 incógnitas, M, X e Y, posto que R é uma vazão de recirculação, uma vazão interna. A envoltória ela não aparece nem entrando nem saindo do nosso sistema. Nós temos como entrada F e como saídas M e P. Então, nos balanços de átomos, por exemplo, que nós escrevêssemos, a variável R não apareceria. Aparecerão as variáveis M, X e Y, as incógnitas M, X e Y. São 3 incógnitas, então se eu observo, eu poderia fazer balanço de átomos de hidrogênio, de carbono e de oxigênio. Então, é tentador escrever esses 3 balanços para tentarmos resolver e determinar os valores de M, X e Y. Então, vamos lá, vamos começar com um balanço de átomos de carbono. Tá? Então, nessa envoltória, então lembrando, vamos contabilizar quantos átomos de carbono entram pela alimentação, eles terão que ser igualados pelo número de átomos de carbono saindo pela corrente M e pela corrente P. Então, o balanço assumirá essa forma que a gente vai explicar passo a passo, não é isso? Então, a primeira parcela são os átomos de carbono entrando por essa corrente F. Então, essa corrente tem uma vazão 100 mols, que multiplica 0,325, que é a composição de monóxido de carbono. Então, 32,5 são o número de mols de átomos número de mols de monóxido de carbono. Esse 1 indicando que eu tenho um átomo de carbono por molécula de monóxido de carbono. A segunda parcela está em vermelho porque, na verdade, é o carbono que está entrando na forma de metano. Mas nós acabamos de resolver o balanço de massa do metano, ele é inerte. Então, o carbono que entra na forma de metano, ele sai inalterado na forma de metano. Eu não precisaria escrever essa parcela em vermelho, porque, na verdade, vai aparecer uma parcela equivalente do lado direito da igualdade, que é o carbono que está saindo na forma de metano. Ele entrou na forma de metano, ele saiu na forma de metano. Nós havíamos escrito essa equação na transparência anterior, 100 vezes 0,02 igual a P, que multiplica 0,032, e a partir dela nós calculamos o P. Então, eu coloquei aqui só para ficar completo o balanço de átomos de carbono, mas rotineiramente eu nem sequer escreveria esta parcela do lado esquerdo e não escreveria essa outra parcela do lado direito. Recapitulando, 100 mols de carga, 32,5% de monóxido de carbono, um átomo de carbono por molécula de monóxido. Do lado direito da igualdade, nós temos carbono saindo na forma de metanol, então é a vazão M em mols por hora, que multiplica 1, que é a fração molar de metanol, aqui é metanol puro que está sendo produzido, 1 para 1, porque eu tenho um átomo de carbono por molécula de metanol, mais carbono saindo na corrente P. P em mols por hora, que multiplica Y, que é, na minha nomenclatura, a fração molar de monóxido de carbono, um átomo de carbono por molécula de monóxido, mais o
carbono que sairia na forma de metano. Já expliquei que não precisaria colocar essa parcela se eu não colocar aquela outra. Se eu colocar essa daqui, tem que colocar aquela outra. De qualquer forma, essa em vermelho cancela com essa em vermelho, e, efetuando as contas, nós temos então que 32,5 é igual a M mais, substituindo P por 6,25, 6,25Y. Então, o balanço de átomos de carbono me fornece esta equação. 32,5 igual a M mais 6,25Y. Vamos avançar. Vamos fazer agora, então, o balanço de átomos de oxigênio. Na mesma envoltória, a mesma pegada, agora a gente vai um pouco mais rápido, né? Então, eu tenho oxigênio entrando na forma de monóxido, entram 100 moles de uma mistura que tem 32,5% de monóxido de carbono, um átomo de oxigênio por molécula de monóxido. Não tem mais entrada de oxigênio, agora vamos às saídas. Na forma de metanol, vazão M, com composição 100% de metanol, e temos um átomo de oxigênio por molécula de metanol, mais o oxigênio que sai na corrente P na forma de monóxido. P, que multiplica Y, que é a fração molar de monóxido, um átomo de oxigênio por molécula de monóxido. Efetuando as contas, substituindo os valores, obtemos 32,5 igual a M mais 6,25Y. Porém, esta foi exatamente a mesma equação obtida como resultado do balanço de átomos de carbono, que a gente acabou de fazer. Então, não obtive uma equação diferente, obtive uma equação idêntica. Então, essa equação não vai poder ser utilizada. Eu na verdade, efetuei dois balanços, mas só produzi uma equação. O balanço de átomos de carbono me produziu equação idêntica à do balanço de átomos de oxigênio. Vamos em frente. Balanço de átomos de hidrogênio, que é o que está faltando, né? Mesma pegada, 100 mols de carga, eu tenho 67,3% de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio por molécula de hidrogênio, mais, em vermelho vocês já sabem a justificativa, são os átomos de hidrogênio na forma de metano que vão sair na forma de átomos de hidrogênio na molécula de metano, não vai haver mudança. Eu não precisaria ter escrito, eu estou só reforçando. Normalmente, então, numa resolução, eu não escreveria esse termo em vermelho, nem este outro em vermelho. Me limitaria a escrever os hidrogênios que estão entrando na forma da substância hidrogênio e na saída, átomos de hidrogênio na forma de metanol, né? Metanol, 100% metanol, 4 átomos de hidrogênio por molécula de metanol, mais aqueles átomos de hidrogênio que saem na forma da substância hidrogênio, P, que multiplica X, que é a fração molar da substância hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio por molécula de hidrogênio. Feitas as contas, substituindo os valores, 134,6 igual a 4M mais 12,5Y. Tá? Então, nós tínhamos pensado, num primeiro momento, que iríamos escrever 3 balanços de átomos e obter 3 equações, só que o balanço de átomos de oxigênio, terminou não sendo útil para a gente. Porém, um olhar mais atento nos mostra que nós temos uma equação bastante comum nesses nossos balanços de massa, que é a identificação de que a soma dessas 3 frações molares aqui, que eram desconhecidas, a soma das 3 tem que ser igual a 1. Né? Então, eu posso escrever que soma de frações molares é igual a 1, ou que x mais y mais 0,032 fecha em 1, ou x mais y é igual a 0,968. Com isso, na verdade, nós chegamos a 3 equações, né? Essa foi o balanço de átomos de carbono, essa do balanço de átomos de hidrogênio, e agora o somatório das frações molares tem que dar 1. Então, um sisteminha de 3 equações com 3 incógnitas que pode ser facilmente resolvido levando aos valores de fração molar de hidrogênio, 76,8% de porcentagem molar de hidrogênio, 76,8%, fração molar 0,768. Fração molar de monóxido de carbono, 0,2,
vazão de metanol, 31,25 mols por hora. Então, esses valores já vou jogar para o nosso fluxograma, a determinação de M e a determinação das duas composições que estavam faltando. Praticamente tudo calculado, ficou faltando apenas o cálculo do reciclo, a determinação da vazão de reciclo. Mas isso vai ser definido pela informação que nos foi apresentada de que a conversão de monóxido por passe no reator é de 18%, ou seja, usando a envoltória que foi colocada agora, para esse sistema é que se avalia a conversão de monóxido e ela é igual a 18%. Então, eu tenho que comparar, na verdade, quanto monóxido está entrando no reator com a quantidade de monóxido saindo. Monóxido entrando menos monóxido saindo, vai ser o monóxido que foi convertido a metanol. Comparando, então, essa diferença com a quantidade que entrou, nós temos a conversão de 18%. Ou seja, quanto monóxido, entrou aqui no reator? Vem o monóxido que é introduzido pela alimentação do processo, ou seja, 100 mols que multiplica 32,5%, tá? Essa é a parcela de monóxido que entra com a alimentação, só que entrando no reator, essa quantidade é acrescida daquela que vem pelo reciclo, ou seja, a composição no reciclo é de 2,02, 20%, então 20% de R são somados àquele monóxido que entra com a alimentação. Essa é a quantidade alimentada, que foi já colocada no denominador também, tá? Para comparar a quantidade que foi convertida com a quantidade que foi alimentada. Estou subtraindo agora, essa parcela é a quantidade de monóxido que tem aqui na saída do reator. Quanto monóxido tem na saída do reator? Como é que eu vou expressar esse monóxido? O monóxido que sai do reator entra no separador. Só que no separador, duas correntes são produzidas. Uma que só tem metanol, então, obviamente, todo o monóxido que estava saindo do reator, entrou no separador, tem que sair por essa corrente aqui para baixo, que eu percebo que tem a mesma composição que R, tem a mesma composição que P, ou seja, que tem 20% de monóxido. Porém, esta vazão não é nem P nem R, na verdade é a soma das duas. Então, esta vazão é de R mais P mols por hora. Por isso está entre parênteses 6,25, que é o valor de P, mais R, multiplicado pelos 20%, que é a composição. Ou seja, essa primeira parcela é quanto monóxido está entrando no reator. Esta segunda parcela, quanto monóxido está saindo. A quantidade que entra menos a que sai vai me dar a quantidade que desapareceu, a quantidade que foi convertida. Estou comparando isso, estou dividindo isso pela quantidade que entrou, né? Fazendo as contas, 18%. Ou seja, porque na verdade eu montei a expressão para cálculo da conversão, só que eu já sabia a conversão. A minha incógnita, na verdade, é a vazão do reciclo. Daqui, então, resolvendo esta equação para R, nós obtemos que o valor do reciclo é de 705,56 mols por hora. Muito bem, colocando então a informação no nosso fluxograma, estamos aptos a apresentar então as respostas. Lembrando que o que foi pedido não foi a determinação das vazões, porque ele não forneceu vazão alguma. Era sim a relação entre R e F, P e F, M e F. Ou seja, a vazão R é de 7,056 mols por mol de alimentação. A vazão P de purga é de 0,063 mols por mol de carga. E a produção de metanol de 0,315 mols por mol de carga. A composição da purga eu simplesmente passei a limpo a informação que nós já havíamos obtido. Tá? Então, aqui nós estamos mostrando, espero que tenha ficado claro para vocês, que o fato de termos reciclo, purga, não complica, não adiciona nada de diferente na forma da gente resolver os problemas de balanço de massa. Temos que selecionar sistemas, fazer os balanços de átomos, podemos resolver problemas usando extensão de reação, ou seja, todo o ferramental que a gente já está habituado a utilizar na solução de problemas
de balanço de massa com reação química, a presença do reciclo ou a presença de uma purga ou eventualmente de um bypass não acrescentam dificuldade alguma na linha de procedimentos a serem adotados.